Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Amém, Deus, Senhor. nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento, Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, por esse dia maravilhoso que estamos aqui, Senhor, na tua presença para aprender mais da tua palavra. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa, Pai querido, gravar, Pai querido, cada palavra na nossa mente, para que nós venhamos a cada dia mais, Senhor Deus, falar da tua palavra, Pai querido, e do teu amor. Oh, Pai, em nome de Deus, toma essa palavra em tuas mãos, Senhor Deus. Nos guia, nos fortalece por ela, meu Senhor. Porque sem ti, Pai querido, a nos ensinar, como é que nós vamos também ensinar as outras pessoas? Então, só o Senhor que pode nos capacitar e nos usar, Senhor Deus. Então, faz a tua vontade e o teu querer na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Senhor. Glória a Deus. O castigo de diversos povos. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque, e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade, e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja a sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza, e amontoou prata como pó, e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade, e jogará as riquezas dela no mar, e Tiro será consumida pelo fogo. Asquelon verá isso, e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente, Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitado. Um povo bastardo habitará em Asdote, e exterminarei o orgulho dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá e Ecrom, como um Jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe, para que ninguém volte, para que ninguém passe mais sobre eles o exaltor. Porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar ao outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai, fortaleza. Ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago. E o Senhor fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará e comerão, depois que os tiverem sujeitado. As pedras da funda também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar.
E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como um rebanho do seu povo, porque, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a bondade, e quão grande é a formosura! O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as donzelas. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Peso da palavra do Senhor contra a terra de Edraque, Damasco, o seu repouso, porque o olhar do homem em todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. Segundo estava vendo por aqui, parece que Damasco era aquela região da Síria ali, né? Onde hoje é Síria, aquela região ali. E Deus falava contra aquele povo ali, que era um povo astuto, né? Um povo orgulhoso, um povo que se achava, né? E eles trabalhavam em cima de armamentos de guerra, construíam espada, carros, e eles eram, eles eram uma fortaleza. Todas as regiões ali temiam aquele povo ali. Era um povo que massacrava mesmo, destruía, tinha prazer em destruir. Eles eram inimigos de Israel, né? Do povo de Israel. Inclusive aqui a Bíblia fala que também amate nela termo, Tiro Sidom, ainda que seja muito sábia, e Tiro edificou para si fortalezas e amontou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. Você vê que eles saqueavam, né? Eles saqueavam e levavam toda a riqueza, toda que as nações tinham, principalmente ouro e prata, eles levavam mesmo e faziam devassa. E aqui fala: eis que o Senhor despojará e ferirá no mar da sua força, e ele será consumido pelo fogo. Asquelon verá e temerá também, Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará com Asdod, e exterminará a soberba dos filisteus. Então aí está aí. Você sabe que a gente vê na Bíblia o tempo todo, né? Desde o início, os filisteus guerreando com o povo de Israel, amedrontando. É, aquele tempo era muita guerra, né, Jurandir? O povo vivia Tá praticamente doido. de guerra. É, o tempo todo. É, Zacarias aqui também fala que ele alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre o jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Quer dizer, ele profetizou a vinda de Jesus, né? Sim. E eu estava olhando aqui, está lá em Lucas, Lucas capítulo 19, versículo 38, quando ele entra em Jerusalém. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns fariseus: Mestre, repreende teus discípulos. Porque o povo, acho que até hoje, a gente sabe que o povo judeu, o povo que vive lá em Israel mesmo, parece que mais de 90% daquele povo não crê que Jesus Cristo é o Senhor, não crê que Jesus é o Messias. Pode uma coisa dessa, mano? Eles não esperam, eles não estão esperando o Messias. Por quê? Porque eles achavam que Jesus, né, o Messias, viesse para mudar, para acabar com os reis e colocar eles sobre todos. E não foi isso que aconteceu. Jesus veio na humildade para mostrar que o amor é maior do que o ódio. Foi completamente diferente do que eles pensavam, né?
Então, eles até hoje, eles estão esperando esse, esse rei que vai colocar sobre os seus pés todas as nações. Ele virá, mas no retorno, né? Ele já veio, mas ele vai voltar novamente para reinar eternamente nessa terra. Eu creio assim, né? Eu creio assim. Mas ele já veio. Esteve e viveu entre nós e nos deu exemplos maravilhosos. Curou, deu vista ao cego, limpou os impuros, deu exemplo. E as pessoas, né, não conseguem compreender, não conseguem. Porque continuam fazendo guerra, continuam matando, continuam destruindo, continuam orgulhosos, invejosos. E isso é um desastre para a humanidade. É o que eu posso tirar dessa palavra aqui até o versículo 9. Né? Sim. É, bom, esse texto aqui, ele é bem interessante, né? Porque ele fala de coisas futuras aqui, né? Ele fala de coisas para quem estava lá vivendo aquela época, na reconstrução do templo, ele fala de coisas que estavam além daquele tempo, né? Na verdade, tem algumas palavras que ele traz aqui que está além do nosso tempo, né? Que ainda vão vir lá na segunda vinda de Cristo, né? Então ele chama muito a atenção e alguns eruditos aí, eles acreditam até que esse capítulo 9 foi escrito bem depois, né, dos outros capítulos de Zacarias, né? Eles até põem em questão se foi o próprio Zacarias que escreveu, dadas algumas coisas que ele coloca no texto. Mas aqui, como você bem frisou, ele está falando a respeito dos inimigos locais de Israel, né? Dos inimigos ali que estavam ali na Filistia, dos inimigos que estavam ali para frente do Reino do Norte. É como se a gente fosse pegar o mapa do Brasil, tem o pessoal do Egito, seria ali em Santa Catarina, né? Teria o pessoal de Israel, que estaria ali em São Paulo, teria ali o pessoal de Efraim e Judá, que estaria ali pelo lado de Efraim e Israel, no caso, né? Estaria ali no Rio de Janeiro, e aí tem esse pessoal da Galácia, né? Que estaria lá na Bahia, né? Vamos dizer assim, não em termos de distância, mas em termos de localização, de baixo para cima no mapa, né? Então seriam mais ou menos essa direção, né? Começando por Santa Catarina lá embaixo com o Egito, passando ali por São Paulo, onde estaria Israel e tal, e onde estaria ali o povo de Judá, né? O povo de Judá primeiro, depois o povo de Israel, Reino do Sul embaixo, depois o Reino do Norte, e aí lá para cima, lá pro lado da Bahia, né? Dos estados do Norte, é que estaria então a Galácia, só pensando assim numa linha reta, não falando nada em termos de distância, né? E aquele povo, né? Eles eram inimigos declarados de Israel, e o Senhor está dizendo aqui, né? Que ele ia tratar com eles, né? Que o Senhor ia, o que aconteceria com cada um deles. Então, os primeiros 6, 7 versículos aí, o Senhor está falando a respeito disso. Interessante que tem alguns povos aqui que o Senhor coloca que ficaram nesse texto, né? Que nem eram conhecidos, cita-se uma vez só na Bíblia, né? O povo de Adraque, por exemplo, só é citado uma vez, e esse de Ramate também não é citado muito, ou porque eles eram conhecidos por outros nomes, mas a geografia, ela fala sobre eles. Então, quando o pessoal pegou a biblioteca síria lá, que eles descobriram, né, e tal, eles viram o nome desses povoados e dessas cidades. Então, embora a Bíblia não tenha a finalidade de dar muitas explicações, ela só cita, mas quem lê aqui, né, antes de achar essa outra documentação, o cara fala assim, pô, tá inventando nome, né? Aí quando eles acham lá a arqueologia, quando eles acham lá alguma documentação, ele fala, pô, a Bíblia falou disso aí, né? Então você vê que a Bíblia é um documento importante, né? Porque em alguns casos ela é o único lugar que cita, em outros casos ela corrobora com aquilo que eles encontram em outros lugares. E aí ele fala nessa primeira parte, então, como você já frisou aí,
a opressão desses povos vizinhos ali de Israel, de Judá, que de alguma forma se levantaram contra eles, e que o Senhor faria algo, né, que eles seriam penalizados, né? A partir do verso 9 aí, o Senhor fala, né, alegra-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, só esse versículo 9, a precisão dele, né, em relação ao que Jesus fez lá na frente, e foi um cumprimento desse texto, na verdade, né? Então, o pessoal fala assim, pô, não tem contradição, né? Porque o Novo Testamento, de grande parte, ele vem cumprir a profecia do Velho, né? Então, quando a gente vê aquilo lá em Mateus, eu acho que está em Mateus 24, 1 e 5, você pode confirmar para mim, por favor, Mário? Se eu não me engano, está lá em Mateus, Claro. capítulo 24. Ele está trazendo aqui tão preciso o negócio que, né, que lembra um pouco, né, quando Mateus Jeremias 24, 1:5, do 1 ao 5 só. É grande o texto, né? Então, quando Jesus entra lá na cidade de Jerusalém, e que eles quando soltaram o reconhecem jumentinho, seus donos disseram, por que isso, soltais o jumentinho? E ele respondeu, o Senhor há de mister. E trouxeram-no a Jesus. E lançados sobre o jumentinho seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendia no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Aí diziam, né? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no exato. céu e glória nas alturas. Qual que é essa referência aí? Só para corrigir a minha aqui. O que você leu agora. Foi. Lucas 19, 38. Beleza. Deve ter com certeza tem referência em Marcos e em Mateus também, mas depois eu corrijo aqui. Então é isso. Então essa palavra foi o cumprimento dessa, né? Aqui do capítulo 9 de Zacarias, onde ele profetizou que o Messias entraria em Jerusalém montado no jumento. E foi o que aconteceu lá, né? E hoje em dia, né, a gente tem até aquele cântico na igreja, Hosana, né? Fala, mantos e palmas se espalhando vai ao povo alegre da Jerusalém. Lá ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem, né? Aí fala, Hosanas, Hosanas, né? Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Então, essa é uma das passagens, né, em que se prova ali, né, em que Jesus é o Messias, né? Porque ele cumpriu as profecias do Velho Testamento, inclusive esta, né? Então, impressiona, né? Pelo acuro de Deus com respeito a esses detalhes aí, né? E aí o Senhor ele fala que ele destruiria os carros de Efraim, os carros de Judá e de Jerusalém. Então ele destruiria os carros não só dos inimigos de Israel, mas também dali do povo que ele está para defender, né? Porque ele é o defensor no caso, né? Aqui ele se apresenta como sendo o defensor de Israel. Não precisaria ter exércitos aqui, não vai precisar ninguém cuidar, porque ele será o cuidador. Então, quando ele entra aqui no texto do versículo 9, 10 e para baixo que a gente vai ler, são duas vindas de Jesus, né? A primeira vinda, ele veio como Messias sofredor, que está lá em Isaías, quando ele fala que ele haveria de morrer, né? E o tipo de morte que ele teria, foi dessa forma que ele veio. O Messias que vai vir para derrubar todas as coisas e derrubar os impérios e tal, será na segunda vinda, né? Vai ser quando ele vier em glória, né? E estabelecer o milênio ali, né? E todas essas coisas serão então subjugadas. Mas nessa vez dele entrando ali como jumentinho, montado no jumentinho, né? Ele está entrando como aquele que vai resgatar a humanidade, como servo que vem para morrer pelo pecado de muitos, aquele que vem para que uma nova aliança ali então seja estabelecida, né? E ali começa então com ele o Novo Testamento, né? E aí nós estamos passando agora pelo tempo chamado tempo da graça, quando o Senhor voltar, né? Aí sim ele vem reinando, né?
e dominando sobre tudo. E aí não haverá necessidade, então, de Israel ter um exército, não haverá necessidade deles se defenderem de nada, porque o Senhor é quem será o seu defensor e as nações estarão, então, subjugadas. Então, a Bíblia ela tanto fala do Messias triunfante, né, do Messias governante, do Messias combatente, como ela fala do Messias sofredor, né? E nesse momento, ele veio, então, como o Messias sofredor. Apesar que o sofrimento, como cortando, vocês já cortando, é para pagar os pecados, né? Para Da nos humanidade. lavar. Sim. Ele veio cumprir, né? Veio resgatar a humanidade. Ele pagou o preço, né? Pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos hoje ter esperança de viver eternamente com Cristo. Então ele veio para remir o seu povo, né? Ele deu a sua vida por amor de nós. Quer dizer, ele veio. Ele Sim. veio. E aqui também em João, capítulo, vendo aqui, João capítulo 12, versículo 15, também fala, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, diz que eles colocaram ramos de palmeiras, eles saíram ao encontro e clamavam: Hosana, Hosana, É isso bendito aí. que vem, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor, né? E ali ele sentou sobre o jumentinho e ele fala: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Então, os próprios discípulos lembraram que já estava escrito lá, né? Em É isso Isaías aí. e Zacarias, que ele haveria de entrar, né? Montado num jumentinho. A gente vê, cara, que as contradições, né, Varão? Eu sempre falo isso e eu prego junto com os meninos lá da Casa de Recuperação, né? Nosso Senhor Jesus Cristo não podia ter entrado em Jerusalém montado num cavalo puro sangue, mas não. Poderia. Ele entrou montado num jumentinho, o animal mais simples que se pode ter, né? Você vê a humildade de Deus, o exemplo que Deus nos dá. Esse exemplo tem que ser seguido por toda a humanidade. Para que nós possamos, amados, herdar o reino de Deus, nós temos que ser manso, nós temos que ser humilde. Nosso Senhor Jesus Cristo deu um exemplo aqui para nós. Pode prosseguir, Jurandir. Sabe que a história, né? A gente ainda vai estudar o livro de Isaías em algum momento, mas eu acho importante a gente ler o texto que a gente vai ler aqui para complementar aquele pequeno versículo ali de Zacarias e o complemento dele no Novo Testamento que você já leu, porque Jesus está entrando em Jerusalém, montado no jumento, cumprindo uma profecia, e ele está entrando ali, cumprindo o seu chamado, né? O que ele veio fazer na terra, que foi morrer na cruz para que nós pudéssemos estarmos religados com Deus e Sim. estabelecer a igreja do Senhor, através do chamado dos apóstolos ali, que foram os primeiros, então, a dar continuidade, né, a esse trabalho. E o Senhor, então, ele diz aqui no capítulo 51, no verso 15 de Isaías, ele fala assim: Pois eu sou o Senhor seu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. Então é Deus que agita o mar, meu. É Deus que ele move as águas, né? A história da humanidade, né? É ele que balança, é ele que chacoalha, é ele que domina, é ele que muda a minha história, que muda a sua, né? Então, e ele fala no capítulo 52 de Isaías, o verso 7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Quem faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Esses somos nós, né? Os pregadores da palavra de Deus, né? Então ele diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas.
é uma referência ao Senhor, claro, né? Referência ao nosso próprio Deus, mas também é uma referência às pessoas que vêm nessa pegada de anunciar as boas novas do Evangelho, né? Então, é uma missão, né? Eu diria a maior do mundo, né? Porque tudo passa, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre, não é isso? Onde está Então, escrito a isso gente aí, está Zé? falando que a alma de salvação, capítulo 52 de Isaías, verso 7. E Capítulo ali, 52. verso 7, esse é o que fala a respeito de quão formosos são a quem anuncia coisas boas. E o Sim. 51:15 é o que fala que Deus é É. quem agita o mar. Então, no capítulo 53, ele diz assim, de Isaías, tá? Todo Isaías. Tá. Tudo isso para ilustrar os textos que já foram lidos aí em Lucas, em João e em Zacarias, capítulo 9. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque fui subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da árvore dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, aqui é a palavra profética da vinda do Messias, aquele que viria como um sofredor, que morreria por mim, morreria por você, morreria pela humanidade, morreria pelos nossos pecados. E no capítulo 9 aqui de Zacarias, é esse Messias que está entrando, né, que ele está profetizado, né, e que entrou ali, conforme foi citado no livro de João. Então, quanto tempo Isaías escreveu antes disso? Quanto tempo Zacarias escreveu a respeito disso? Né? Olha quanta história contida em um versículo, né? É. Né, que junta as Bom, coisas, né, Varão? e aí quando você pega a segunda etapa, né? Então aqui ele veio como sofredor. Mas aí no verso 10 diz: Destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos, ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Aqui esse texto, então, ele está falando de um futuro. Então, esse texto é bem entendido e compreensível porque que eles esperavam um Messias que vinha para derrubar tudo, para destruir tudo, para vingar o povo, porque era o que eles precisavam e o que eles queriam, né? Mas
lá já estava profetizado, né? Que as coisas, primeiro ele veria de uma forma para resgatar a humanidade e depois ele veria para resgatar o governo, né? Então é diferente, né? São momentos diferentes, né? Então, e aqui me lembra, né? No afã da passagem, né? Quando Zaqueu teve um encontro com o Senhor e ele falou, pô, vou subir na árvore para ver esse tal de Jesus aí, porque a multidão tá sempre colada nele, eu não consigo chegar, mas eu vou subir numa árvore. O camarada tinha posse, o camarada tinha respeito, o camarada era até temido por ser cobrador de impostos, zelote, resolveu subir numa árvore só para ver Jesus, né? Vou ver esse camarada aí. E aí, quando o Senhor passa debaixo da árvore, ele fala assim, Zaqueu, desce aí depressa, porque me convém passar na sua casa. E quando ele ouve o sermão do Senhor, ele fala, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo em dobro, né? É. Então ele não só devolve, mas ele devolve em dobro, né? E aqui o Senhor Sim. ele está falando para Israel, né? Hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, né? Tudo que vocês passaram, tudo que vocês sofreram, eu restituo em dobro. Então, quando Zaqueu teve um encontro com o Senhor, ele falou assim: Senhor, eu também restituo em dobro, né? Não sei se ele estava pensando nessa passagem, não sei se ele conhecia a Bíblia ou não, mas é uma citação interessante, né? E aí você Porque pega. Jesus fala que ele é um dos tais, né? Jesus fala, está aqui um dos filhos de Israel, né? Então, quer dizer, ele já era um dos tais. Ele só estava E do aí lado você. errado por enquanto. Mas quando ele teve um encontro com Jesus ali, houve uma transformação muito grande, né? Porque o Jurandir é aquilo que a gente vê, né, meu? Quando a gente tem um encontro com Deus, é uma transformação muito grande, varão. O escolhido, há uma transformação. A pessoa jamais volta a ser o que era, entendeu? Porque ele é um dos tais. Então, foi o que aconteceu com esse homem aqui, esse tal de Zaqueu que você falou aí. Ele, ele já estava no coração dele de conhecer Jesus, né? Já estava no coração dele. Diz que ele era baixinho, né? E a multidão era É, tinha muita gente. Ele falou: olha, nesse meio desse povo eu não vou conseguir ver. Eu vou subir essa árvore aqui. haja curiosidade, né? Então, mas aí ele ficou surpreendido, porque quando Jesus se aproximou dele, olhou para o alto e falou: Zaqueu, desce daí que não importa, né? Pousar na tua casa. Nossa, quando ele falou aquilo, Zaqueu tremeu na base. Imagina, É como se. Hã? imagina só. Jurandir, eu vejo assim hoje, cara. Quando Deus fala comigo, olha, não tem como eu não chorar, não tem como eu não tremer, não tem como eu sentir. Jesus falando com qualquer um deles, amado. Né? Quando Jesus falou para aquele outro lá, você crê em mim porque eu falei que vi você debaixo da figueira? És tu? André, né? André, se não me engano. Não? Eu acho que Exatamente. foi André. Coisas maiores do que essa verá, né? Então, cara, aí quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes Ah, Deus falou com Pedro, tu me amas? Pedro já havia traído Jesus, né? 3 vezes, foi quando Jesus retornou, falou com ele, ele sentiu. Mas tu sabes, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Então, é isso que Jesus pede para mim e para você hoje, Vale, para a gente continuar pregando, falando de Jesus, falando que Ele é o Salvador, que Ele é o que vem buscar, que vem nos resgatar. E Deus fala, aqui nesse livro aqui, no meu rodapé aqui, me levou lá em Joel, capítulo 2, derramamento versículos. do Espírito. Joel, capítulo 2, quando Deus. Você vê que Deus aqui, no final aqui do Zacarias aqui, ele fala em restaurar, né? Ele fala, ó, o Senhor dos Exércitos amparará
Comerão depois que os tiveres rejeitado as pedras da funda, também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão com taças, com os cantos de altar. E o Senhor Deus naquele dia salvará como um rebanho seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Então Deus promete, né? Ressarcir. Deus promete. Ele fala aqui, ó, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais. Ele fala até com os animais do campo, Jurandir, olha, não temais, animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque o arvoredo dará seu fruto, e a vide, a figueira darão a sua força. E ele fala, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporá e a seródia no primeiro mês. Quer dizer, Deus vai trazer de volta tudo que é seu, tudo que você perdeu, tudo que foi tomado de você. Deus vai fazer justiça. Nós não devemos temer, varão, pelos momentos difíceis, pela dificuldade. Deus vai nos ressarcir de alguma forma. E ele fala que aquele que deixar pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, por amor dele, receberá 100 vezes mais, ainda aqui, em vida. Não é promessa depois, não, é aqui ainda. Essa promessa Deus fez. E tudo que Deus faz, ele cumpre. Nós temos que continuar firme, entendeu? Não se preocupe que você perdeu alguma coisa, porque você deixou de fazer alguma coisa do seu próprio interesse para servir a Deus. Não. Deus irá ressarcir. É Ele que ressarce a todos nós. É para Ele que nós estamos fazendo. É para Ele. Isso é importante. E tem uma que o coisa ser humano... interessante aqui, Mara, que é o seguinte, pegando esse gancho do Zaqueu, né? Quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, né, que o Senhor disse que valia a pena, né, que ele queria pousar ir na casa de Zaqueu, os outros que estavam olhando de fora, né, falaram assim, ó, esse daí, ó, diz que é o santo, diz que é o resgatador, diz que é o não sei o quê, mas, pô, não dá para confiar nesse esse cara tá no meio de prostituta, esse cara tá no meio de cobrador de imposto, esse cara tá no meio aí de pessoa com lepra, né, esse cara aí, ele tá todo errado, né, e desculpe o termo lepra, mas esse era o termo que era usado, então, né, é isso. Então, não dá para colar com esse cara não, meu, porque ele só anda com a escória da sociedade, ele só anda com quem não é considerado, né? E aí o senhor vem com a simplicidade dele, ele fala assim, mas os bons não precisam de médico, né? Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido, né? Ele fala. Então ele falou assim, vocês se acham tão bons, vocês não precisam de médico, né? Agora esses daí, ó, o cara sobe numa árvore para querer me ver. A outra atravessa a multidão lá e me toca escondido porque ela diz que se eu só tocar nele, eu já vou receber. Não precisa nem me ouvir, é só de tocar, né? Porque era a fé do coração dela, né? Então, se a pessoa ela tiver a fé adequada, se ela tiver a fé na posição certa, né, ela pode alcançar a cura mesmo que Jesus não tenha falado com ela, né? Então você pode alcançar cura só de você chegar na igreja e dobrar o seu joelho. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, mas eu estou dizendo que acontece com muita gente, não é isso? Sim. Então, quando ele desce da árvore ali, né? Você vê que houve um esforço da parte dele, não é nem para conhecer a Jesus, mas para olhar para Jesus. Então, isso me traz uma reflexão de que nós devemos ter um esforço, né? Nós devemos nos esforçarmos, nós devemos nos dedicarmos, né? Quantas vezes as pessoas entregam um folheto, você não quer pegar, a pessoa bate na sua porta, e esse testemunho de Jeová que seja, né? Não tô aqui, né? A gente tem uma fé bem diferente, mas eu tô para exemplificar. Fala assim, pô, esse cara tá enchendo o saco, né?
É, meu querido, mas ele está preocupado com algo muito precioso que você tem e que você mesmo não está preocupado. Então, dá o É, benefício da dúvida, né? Escuta ali, recebe a pessoa que está falando da palavra de Deus de alguma forma, faça um esforço, né, para pegar a sua Bíblia aí na sua casa e ler. Hoje em dia tem muitas casas nem uma Bíblia não tem, né? não Então, tem. como a Bíblia, deixa lá, mesmo que você queira ler como um livro comum, né? Leia como um livro comum, que ali, quando você abrir a palavra de Deus e você começar a ler, você vai ser impactado pelo poder dessa palavra. Não tem como você não ser impactado pelo poder dessa palavra. E você vai descobrir o Senhor. Então, eu acho que é essa atitude de subir na árvore, né? Compra a tua Bíblia, deixa na tua casa, e com o tempo você vai lendo devagar, né? E você vai olhar Jesus. Até que ele vai chegar em você e falar assim: desce aí agora que eu quero almoçar na sua casa. Né? Eu creio nisso, firmemente, né? Então, é por isso que uma das coisas que a gente mais fez aí, né, no passado, e que de vez em quando, né, ainda faz, era essa coisa de dar a Bíblia, né, doar a Bíblia, e você, com seu Novo Testamento aí, quantas caixas e caixas de Novos Testamentos você não distribuiu, né, do seu bolso, Sim, pegou o dinheiro, comprou lá, e foi fazer o evangelismo, né, então, muitas vezes as pessoas olham e elas acham que, pô, que loucura, que bobagem, que não sei o quê, mas não, cara, nós estamos aqui querendo que você tenha um encontro com Cristo, que você conheça essa palavra, né, e que você dê o benefício da dúvida aí, né, para ser impactado pelo poder de Deus. E lá em Isaías, a gente acabou de ler, olha o quão valoroso, quão bom é você pregar o evangelho da palavra de Deus, né? Então, sim. continuando aqui, o capítulo 13, ele diz: porque entesei Judá como meu arco de guerra, e fiz de Efraim minha flecha, levantei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia. Olha que coisa louca, Efraim já tinha sido levado cativo anos antes pela Síria, né? Judá estava aqui em pé de reconstrução, eles não tinham condição de nada, porque eles estavam no período de reconstrução do templo aqui, eles estavam no período de reconstrução da cidade, mas Deus ele está trazendo uma palavra futura, e ele diz assim, ó, aos olhos de vocês parece que Efraim está destruído, mas não está. Ele tem um remanescente e ele vai estar comigo lá no final das coisas, ele estará, e Judá está passando por essa situação agora, mas vai chegar o tempo em que vocês estarão comigo lá no futuro também, vendo os nossos inimigos, os inimigos de vocês, caídos por terra. Ele usa até uma palavra pesada no final aí, né? Uma figura de linguagem, obviamente, em que ele diz que no verso 15, o Senhor dos Exércitos protegerá o seu povo, que é o povo de Israel, e o seu povo engolirão os inimigos, pisarão nas pedras atiradas com as fundas e beberão o sangue deles, como se fosse vinho. Claro que é uma palavra figurada, mas olha só a fúria com que as coisas estarão acontecendo, né? E eles se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados, como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor seu Deus os salvará como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e os vinhos as suas moças. Lembrando que nós estamos numa batalha espiritual, né? E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando o Senhor fala tudo isso com relação ao ser humano, ele também está falando com relação a esse princípio de coisas que acontecem nesse mundo tenebroso, né? Então, ou nós buscamos ser instrumentos de Deus, ou fatalmente nós estamos sendo instrumentos do inimigo, né? Isso é o que diz a palavra, né? Então, são isso que a gente tem que tomar um tento. De que lado que nós queremos estar, né? Qual a bandeira que nós queremos levantar? Porque não tem muitos caminhos, né? Não tem muitos caminhos, né? E não tem muita coisa para falar assim, ah, não, eu não quero saber de nada, tá bom, você não quer saber de nada, mas para algum lugar você vai ter que ir, né, filho? Assim, eu não quero morrer, Sim. mas, né? Ou sou arrebatado ou morro. Não tem muito que, não é, não é pela sua vontade, né? Então, tem coisas que não dependem só da nossa vontade. E a gente tem que ter isso na cabeça e tem que escolher que lado que nós queremos estar, né? Se nós queremos estar do lado do Rei Jesus, do Senhor, ou se nós queremos estar do outro lado, né? Basicamente é isso. E aqui eu devolvo a palavra para você, para Tamires, não sei se a Tamires quer dizer alguma coisa, e agradeço a oportunidade aí, no nome do Senhor Jesus. Eu só quero dizer o seguinte para você, Varão. A gente não pode deixar de relatar
diante do que foi dito aqui, né? Que ninguém se torne como o filho pródigo, né? Que quando o pai recebeu o filho de volta, falou, mas eu estou aqui há tanto tempo, fazendo tudo certinho, ajudando o Senhor dentro de casa, nunca me desviei do caminho do Senhor, e agora o Senhor pega e faz festa para esse daí, que chegou aí, gastou tudo. Quer dizer, quem é o filho pródigo, né? Então, que nós nunca sejamos igual esse aí, que possamos ser humildes o tempo todo, por mais que nós estivermos fazendo, ainda é pouco, porque é assim que Deus fala. Então, amados, que estejamos sempre prontos a estar servindo, né? É aquilo que aconteceu, que o Medeiros falou, que todo mundo arrachou o bico, né? É, você fez pouco pelo seu genro lá, pelo seu neto, tinha que ter feito mais. Só pão, né? É. Então é assim, E, né? e aí você falou um negócio muito bacana, sabe, Mário, a respeito do filho pródigo, porque o filho pródigo, graças a Deus, ele teve tempo de se arrepender e voltar para casa do pai, né? Ele teve É, tempo. Muitos não têm esse tempo. Mas uma das coisas que chama atenção é que o que o pai dele responde para ele, né? Ele falou: Você tá bravo porque eu matei o boi e porque eu matei lá e tal e comemorei a volta do seu irmão? É, mas o senhor nunca fez nada por mim. Ele falou: Mas aqui é tudo seu, por que que você mesmo não fez? é Então, às verdade. vezes, a gente deixa de alcançar algumas bênçãos simplesmente porque não se prostra, porque não pede, porque não toma posse, né? Às vezes a gente perde muito tempo reclamando, a gente perde muito tempo lamentando, e na verdade, o Senhor já disse, né? É tudo seu. Tá bom, eu tô vendo que você tá aqui comigo, mas até então você não me pediu nada, até então você não se movimentou para nada. Você se conformou numa situação, então peça, dobra o joelho aí, peça, busque, tome posse É daquilo que o verdade. Senhor tem aí para sua vida, para que depois você não veja assim, poxa, quer dizer que eu padeci tanto, então simplesmente porque eu não tomei uma decisão de me prostrar e pedir. É, é tipo isso, né? Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero agradecer por esse momento de regozijo aqui através da tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor amado que as pessoas que vierem a ouvir o que está contido aí nessa gravação possam se alegrar da mesma forma que nós nos alegramos aqui, Senhor, por vermos o teu texto, por estudarmos as Sagradas Escrituras, por onde o Senhor nos levou e aquilo que o Senhor nos fez lembrar. Que nós possamos tomar posse, ó Pai querido e santo, da tua palavra e que nós possamos nos regozijarmos na tua presença, Senhor amado. Obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor nos orienta a buscarmos e buscarmos com zelo os melhores dons, e buscarmos com zelo, ó Pai querido e santo, a tua companhia, e nos esmerarmos, ó Pai, para cumprirmos com o teu ID. Obrigado, ó Senhor amado, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai querido, pelo seu cuidado. Obrigado, ó Pai querido e santo, pela sua direção. Que o Senhor possa visitar os nossos irmãos, ó Pai querido e santo, e irmãs, que estarão aí ouvindo, ó Pai querido e santo, essa gravação mais tarde, e que o Senhor possa trazer, ó Pai querido e santo, aqueles que têm estado ausente aqui, mas com certeza, porque estão cuidando aí dos seus afazeres, dos seus ministérios, falamos isso apenas por saudade, Senhor, dos nossos irmãos, e porque gostaríamos também de ouvi-los. No nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa nos abençoar aqui nesse dia, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Toma, Senhor amado, com poder e graça. E no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.